Sua câmera velha está sem fotômetro? Não tem problema nenhum. Regrinha Sunny 16 hoje aqui no Câmera Velha. Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje aqui no Câmera Velha eu trouxe um tema muito bacana que é a regrinha do Sunny 16. O que é a regrinha do Sunny 16? Na verdade, não é uma regra, mas sim um ponto de partida para a gente conseguir utilizar uma câmera, seja ela analógica ou digital, sem precisar olhar um fotômetro. Então, caso você tenha aí uma câmera analógica que seja com o fotômetro quebrado, ou por conta de bateria, ou por qualquer outro motivo, usando essa regrinha do Sunny 16, a gente consegue fazer uma boa exposição sem o auxílio do fotômetro. É mais uma referência para a gente utilizar como guia na hora de escolher os valores de abertura de diafragma e velocidade do obturador da nossa câmera. Tudo isso em relação ao ISO. Mas vamos lá, vamos entender o que a regra Sunny 16 ela diz. A regrinha do Sunny 16 diz que em dia ensolarado, coloque F16 no diafragma e use a velocidade do obturador o mais próximo do valor do seu ISO. Então, basicamente assim, um dia de sol, se você está fotografando com ISO 100, coloque 100 de velocidade e 16 de abertura. Se você estiver usando um filme de ISO 400, você vai ajustar a velocidade do seu obturador para 400. Com isso, você vai conseguir uma exposição bacana, tanto nas altas luzes quanto nas sombras, tendo aí um equilíbrio na sua fotografia. Agora, se você não estiver fotografando numa situação de bastante luz, como num dia ensolarado, você tem uma variável dentro dessa regrinha para conseguir ainda assim uma melhor exposição. Por isso eu vou mostrar essa tabelinha aqui, ó, que traz como você deve alterar as configurações do seu diafragma para conseguir uma boa exposição em outras condições de luz que não um dia ensolarado. Nessa tabela aqui, a gente tem todas as variações de luminosidade que a gente pode trabalhar nessa regrinha do Sunny 16. Então a gente tem aqui várias condições de luminosidade e para cada uma delas um valor de diafragma diferente, seguindo sempre aquela regrinha do ISO igual à velocidade. Então eu vou colocar aqui, ó, como se eu estivesse fotografando em todas essas situações, porém com ISO 100. A primeira coisa que eu faço é ajustar a velocidade do meu obturador num valor mais próximo do ISO. Se eu estou usando um filme de ISO 100, eu vou colocar a minha velocidade do obturador de 100, ou valor mais próximo que isso. Porque algumas câmeras não têm essa velocidade de 100, né? Principalmente as câmeras analógicas mais antigas, ela tem a velocidade de 125. E aí dentro dessas variáveis nas condições de luz, eu troco os valores do diafragma. Por exemplo, em relação à neve e à praia, eu tenho que fechar um ponto já, a mais que 16. Por quê? Porque a neve e a areia da praia reflete muita luz. Então, nesse caso, para eu conseguir uma exposição ideal, eu coloco o meu diafragma em 22. Em dias ensolarados, então, eu uso um diafragma 16. Quando eu estou fotografando ainda em dias ensolarados, mas, por exemplo, passou uma nuvem na frente do sol, e é justamente nesse momento que eu quero fotografar, eu abro o meu diafragma para F11. Agora, se eu estou fotografando já num dia um pouquinho mais cinza, nublado, mas não está chovendo, o meu diafragma eu trabalho com ele em F8. Porém, se esse dia é aquele dia com nuvens bastante carregadas, até com um pouco de chuva, onde o dia fica bastante escuro, aí eu já tenho que abrir o meu diafragma para F5.6. Porém, se eu estou fotografando no final do dia, no pôr do sol ou numa sombra, o meu diafragma deve ficar em F4, respeitando sempre aquela premissa de velocidade do obturador, um valor mais próximo ao valor do ISO. Pô, Neto, legal essa regrinha, então quer dizer que eu posso usar a minha câmera mesmo sem o fotômetro nessas condições. Mas, por exemplo, e se eu quero utilizar F4 num dia ensolarado, como que eu faço? Eu não vou poder usar? Não, você pode usar, contanto que você compense a exposição. Num dia ensolarado, por exemplo, a regrinha do Sunny 16 diz que você tem que usar 16 de diafragma. Tudo bem, você quer usar quanto? F4, então. De F16 para F4, você vai abrir para F11, F8, F5.6, F4.
São 4 pontos de luz que você vai ganhar no seu diafragma. É só você, então, tirar esses 4 pontos de luz na velocidade do obturador. Então, se você está trabalhando uma velocidade de 100 e f16, agora em f4 você vai aumentar 4 pontos na velocidade. Então, você vai colocar 200, 400, 800, 1600, então vai ser a sua velocidade para você conseguir trabalhar em f4. Entendendo então como fazer a compensação de exposição, você pode trabalhar qualquer situação de luz em qualquer abertura do diafragma. Vamos pegar outro exemplo? Estou fotografando num dia nublado, onde eu estou usando f8, só que agora eu estou usando um filme de ISO 200. Então a gente, olha, já mudamos toda a nossa configuração da nossa câmera. Como eu estou usando agora um filme de ISO 200, eu vou colocar agora 200 na velocidade do meu obturador, ok? Só que por uma questão de profundidade de campo, por exemplo, eu quero trabalhar com 2.8 nessas condições de luz. Bom, eu estou trabalhando em f8. Até chegar em 2.8, eu vou passar pelos diafragmas 5.6, 4 e 2.8. Então são 3 pontos. Eu abro esses 3 pontos no meu diafragma, vindo de 8 para 2.8, e agora eu coloco mais 3 pontos de velocidade no meu obturador. Então, se eu estava trabalhando com velocidade 200, porque o meu ISO era 200, agora eu vou aumentar para 400, 800 e 1600 de novo. Ou seja, são 3 pontos de luz que eu estou tirando da minha exposição, fazendo assim, então, aquela compensação e equilibrando, então, a minha exposição. Só por curiosidade, pessoal, essa tabelinha do Sunny 16, elas vinham nas caixinhas de filme que a gente comprava antigamente, né? Então, ó, se você olhar aqui, ó, você vai ter essa mesma tabelinha que eu mostrei, já vinha estampada aqui nos filmes. Tudo isso para a gente conseguir a melhor forma de utilizar a nossa câmera sem ter tantas decepções assim. Só lembrando, pessoal, que todas essas configurações que são indicadas pela tabelinha do Sunny 16, ou regra do Sunny 16, ela só serve para condições externas de luz, tá bom? Dentro de casa, dentro de ambientes fechados, não dá pra gente estimar numa tabelinha, porque cada lugar diferente tem uma iluminação diferente. Essa tabelinha também não vai funcionar quando você está usando o flash da sua câmera. Quando você estiver usando o flash, então você tem que usar toda a sua configuração para exposição do flash. E isso você só consegue fazer se você entender muito bem sobre número guia do flash, a distância com que você vai fotografar, o ISO do filme que você vai estar usando e a abertura do diafragma. No vídeo onde eu fiz o review da Olympus Trip 35, eu ensinei a utilizar esses flashes em câmeras, levando em consideração todos esses aspectos. Então volta lá, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para aquele vídeo lá, onde você vai poder tirar um pouco de dúvidas sobre como utilizar o flash nessas câmeras. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o Câmera Velha para os seus amigos, mande para mim também as suas fotos que você fez a partir de filme fotográfico, para que eu coloque aqui no final do vídeo, tá bom? Você vai mandar nesse endereço aqui, ó, canalcameravelha@gmail.com. Um grande abraço e te espero no próximo vídeo.